Você sabia que o ChatGPT tem um recurso chamado projetos? E ele pode transformar a forma como advogados organizam o trabalho jurídico dentro da ferramenta. Os projetos funcionam como espaços de trabalho inteligentes, onde você reúne conversas, arquivos, instruções em um único lugar. É como ter uma pasta digital para cada caso, cliente ou área específica que você atua no escritório, com a vantagem de que o ChatGPT lembra automaticamente todo o contexto. Eu sou Eli e nesse vídeo eu vou te mostrar como usar os projetos aqui no ChatGPT. Vamos lá para a prática. Eu vou criar um projeto exemplo para mostrar como ele funciona. Olha só. Eu estou aqui na interface ChatGPT, eu vou habilitar aqui o meu menu lateral, vou abrir a barra lateral, e eu tenho aqui opções, né, de criar um novo chat, buscar projetos, é aqui que eu vou trabalhar, tá? Então, como eu disse, eu posso ter projetos que eu posso organizar essas pastas sobre assuntos específicos, sobre um cliente, sobre um caso, sobre uma área, sobre uma ação que eu estou fazendo aqui para o meu escritório, enfim, eu posso organizar em vários diretórios. Mas vamos lá, eu vou criar um novo projeto para poder ilustrar isso na prática. Então, primeiro passo, quando eu crio um projeto, eu preciso colocar um nome para ele. Então, nesse exemplo aqui, eu vou colocar o nome do projeto seguinte, Responsabilidade Civil de Plataformas Digitais. Aqui eu posso escolher ícone para poder colocar uma categoria, posso pôr um emoji aqui, você pode customizar o seu projeto, a pastinha do seu projeto. E é legal que o GPT já mostra pra gente, explica, né, do que se trata esse recurso. Olha só, os projetos mantêm chats, arquivos, instruções personalizadas em um só lugar. Use-os para trabalhos em andamento ou apenas para manter as coisas organizadas. Então pode ser uma sequência que você vem fazendo ou só para poder agrupar os chats que você teve em um só lugar. Então, um ponto importante, primeiro passo, dê o nome ao seu projeto. Segundo, isso você não pode mudar depois de criar o projeto, tá? Aqui tem um ícone de uma engrenagem, que você clica em configurações, que você vai definir como funciona a memória do seu projeto. Se você não assistiu, assista o vídeo anterior, onde eu falo da memória do ChatGPT. E aqui tem um forte impacto, tá? Por padrão, se você não fizer nada, ele vai usar a chamada memória padrão. Ou seja, o projeto pode acessar a memória do ChatGPT ou de outros chats, então você pode interagir com o histórico de outros chats. Ou você pode fazer o seguinte, você pode falar assim, não, eu quero que esse projeto seja independente, não tenha vínculo ou relação com conversas ou projetos anteriores ou externos que eu tenho aqui. E eu escolhi a opção apenas o projeto. E é importante destacar que você não pode mudar isso depois de criar o projeto, tá? Então eu vou colocar aqui apenas o projeto, não quero que ele tenha influência de ninguém, e criar um projeto. Quando você faz isso, basicamente, o que acontece aqui na sua interface ChatGPT? Você vai ter mais uma pastinha aqui, Observe, como eu coloquei um ícone, né? Ele mostrou o ícone aqui do lado. Se eu não colocar o ícone, fica o exemplo padrão aqui do diretório, né, da pastinha. Tá aqui, Responsabilidade Civil da Internet, né? Das plataformas digitais. Então tá aqui. E eu vou criar chats aqui dentro, Só que um ponto importante, antes de começar, é o seguinte. Se esse projeto, no meu contexto, for interessante adicionar vários arquivos ou fontes de dados, que eu possa utilizá-lo em vários chats, agora é a hora para fazer isso. Então eu vou aqui, logo após o nome do projeto e clique em adicionar arquivos. Aqui eu posso adicionar documento, arquivos de código, imagem, o que eu quiser de material de apoio ou de base de dados que vai ter relação com esse projeto e os meus chats vão utilizá-los durante toda a minha conversa. Então eu vou adicionar aqui alguns arquivos. Nesse exemplo aqui eu vou pegar a legislação que fala do Marco Civil da Internet. Vou pegar uma publicação, pode ser uma doutrina, um artigo, um capítulo de um livro. Vou pegar um documento aqui e vou pegar também um voto aqui do STF que mudou essa legislação, né, que mudou o Marco Civil da Internet. Então, para a gente poder entender essa aplicação. Vou adicionar aqui. Nesse exemplo, eu coloquei como anexo ao meu projeto 3 arquivos PDF. De novo, poderia ser outro formato de arquivo, poderia ser um arquivo de texto, uma planilha eletrônica, poderia ser uma imagem, enfim, o que eu quisesse. Nesse exemplo foram 3 arquivos que eu adicionei e eles fazem parte aqui do meu contexto. Observe, aqui aparece quando eu clico os arquivos que eu adicionei e eles fazem parte do meu contexto. Agora sim, terminando de fazer o upload de todos, estão os 3 aqui, já exibe 3 arquivos aqui e todos os chats que eu criar aqui dentro do projeto, tá? Eu vou ter acesso a esses documentos. Então vamos lá. Por exemplo, dentro da minha, que eu chamo base de conhecimento, onde estão esses arquivos, eu vou criar um chat aqui para fazer um resumo de jurisprudência, por exemplo. Se eu colocar o seguinte prompt, fazer o seguinte, colocar um prompt aqui e falar assim, olha, resumo o voto do ministro Luiz Fux, né? E aqui está o recurso extraordinário, o número do recurso extraordinário aqui, em linguagem simples
E eu quero destacar aqui a tese sobre a responsabilidade civil dos provedores de aplicação. Um desses arquivos aqui, ó, é esse voto, que está aqui, está anexo aqui, ó, então ele vai buscar esse documento como referência e vou pedir para ele, ó, criei um chat aqui, observe, ele está processando essa instrução, ó, apareceu lá, buscando arquivos do projeto, então ele está processando, está lá. Ó. Então está aqui um resumo claro e simples do voto do ministro Luiz Fux, é o tema 533, com destaque para a tese sobre a responsabilidade dos provedores de aplicação. Nesse caso aqui, Facebook, Meta, enfim, todas as aplicações Instagram, que estão aí, é a responsabilidade deles. Então tá ali, fez um resumo do voto, o problema do julgado, o ponto central do voto, o conceito-chave, por que o regime do artigo é insuficiente, e assim vai, ó. O que seria constitucionalmente necessário, e a conclusão da inconstitucionalidade, está aqui a tese, né? Ó. Então, provedores de aplicação não podem ser totalmente imunes, embora não respondam objetivamente por conteúdos terceiros, podem ser responsabilizados quando, diante da notificação clara sobre o conteúdo manifestante ilícito, deixam de agir de forma diligente, mesmo sem ordem judicial prévia. Essa é a grande mudança que teve nesse voto aqui, que muda o Marco Civil, né? Então tá aqui, ó, ele fez um resumo, mas ele buscou isso da minha base de dados, da minha fonte. Olha só, e ele fez uma relação aqui, ó, encadeou aqui esse meu chat dentro desse projeto. Se eu voltar aqui pro projeto, ó, olha só, eu tenho esse histórico de conversa aqui e tá o resumo aqui. Então, por exemplo, eu quero continuar conversando com esse mesmo chat aqui, ó. Então tem relação com esse resumo que eu fiz aqui. Eu simplesmente continuo a interagir aqui, né? Iterar dentro do meu prompt. Então eu vou falar assim, ó, qual foi a tese final fixada pelo ministro? Posso perguntar aqui dentro, né? E continuar interagindo aqui com essa instrução. Então ele trouxe um resumo aqui e agora eu questionei qual foi a tese. Lembrando que eu estou aqui usando o modelo 5.1, que é o mais recente na gravação desse vídeo aqui para o ChatGPT. E tá lá, a tese final, fixada pelo ministro no recurso extraordinário, está expressamente registrada no voto, nas páginas finais do acórdão, taranã, e aqui está o trecho exatamente como fixado. Observe, ele buscou o arquivo aqui, né? Olha só, ele buscou o meu PDF que faz parte aqui do meu projeto, né? E trouxe aqui qual foi a consideração, qual foi o resumo aqui, enfim, tá lá, ele voltou aqui e resumiu para mim e trouxe qual era a tese, né? Observem, eu agora tenho aqui todo esse histórico dentro do projeto. Eu posso criar outro chat. Por exemplo, eu quero fazer agora uma análise constitucional. Então, se eu trouxesse o seguinte prompt aqui, ó, eu vou criar um novo chat aqui dentro do meu projeto, olha só, dentro do projeto, e falar assim, ó, explique como o voto do ministro Luiz Fux aplica o princípio da proteção insuficiente, né, à responsabilidade civil das plataformas digitais. E vou enviar aqui esse prompt, né? Então tá aí, ele está processando, de novo, todo o contexto dele é o meu projeto, ele vai buscar as fontes, ó, os arquivos que constam no meu projeto para me ajudar nessa resposta aqui. Então tá lá, ele está processando e vai retornar aqui para mim. E tá aí. E aí ele vai explicar aqui como o ministro aplica o princípio da proteção insuficiente ao tema da responsabilidade civil das plataformas digitais com base direta nos trechos encontrados no voto, tá? Então tá lá, ele explica, né? Aí faz a conexão com o regime, enfim, tá trazendo aqui a resposta aqui de acordo com os documentos que fazem parte desse projeto. Isso é bem legal e eu posso utilizar, observe, esse é meu segundo chat aqui, ó. O meu segundo chat que eu estou interagindo aqui com o meu projeto, né? Então, vamos lá. Se eu voltar para o projeto aqui, ó, acabou de processar aqui, e eu voltar para o meu projeto, agora eu tenho 2 chats aqui, ó, vinculados a esse projeto, 3 arquivos eu continuo tendo aqui e posso continuar. Por exemplo, se eu quisesse trazer aqui uma consultoria para o meu escritório para poder atender um cliente num caso específico, beleza. Eu lembro que esse projeto aqui tem contexto sobre a responsabilidade civil das plataformas digitais, né? Eu nomeei exatamente com esse nome aqui e vou trazer aqui, ó, com base no recurso extraordinário, redige um parecer para um cliente que teve sua imagem divulgada sem autorização em uma rede social. Indique a responsabilidade da plataforma e as estratégias jurídicas possíveis. Então eu quero que ele me responda, mas levando em conta essa mudança que teve recente com esse recurso extraordinário, com essa modificação aí no marco civil da internet. E aí tá aí, ó. Ele tá lá trazendo um parecer jurídico, tal, considerando esse item, né? Então tá lá a síntese do caso, o marco legal aplicável, a responsabilidade da plataforma, enfim, ele vai trazer subsídios aqui para que isso aconteça. E de novo, se eu voltar aqui, ele está processando ainda, né? Deixa eu acabar o processamento aqui para poder entregar toda essa minha resposta.
E se eu voltar lá, eu vou ter vários chats que têm relação e correlação. Um ponto importante, nesse meu exemplo aqui, eu falei para ele não utilizar a memória. Então, se eu tive discussões anteriores, ele não vai levar em conta aqui. Então, se eu voltar aqui, ó, para esse projeto, tá lá os 3 chats que eu interagi, poderia ser em datas diferentes, em dias diferentes, e assuntos não diretamente conectados, né? Então, por exemplo, aqui eu fiz uma consultoria para o escritório, eu fiz uma análise constitucional, eu fiz um resumo de jurisprudência. Eu poderia fazer uma preparação, por exemplo, um novo chat aqui, ó, para me preparar para uma sustentação oral. Então, monte uma sustentação oral de 5 minutos sobre o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Então, eu vou lá pedir para ele me auxiliar nesse roteiro, nesse preparo aqui. E observem, ele sempre busca os arquivos do projeto, né? Tá lá, vai me ajudar para poder elaborar essa sustentação oral. Olha lá, criou um roteiro de 5 minutos, né? Como eu tinha definido ali no meu prompt. E tá lá, ó, ele trouxe aqui uma proposta de roteiro para o meu projeto. Isso é bem interessante, tá? Então, de novo, eu posso aplicar de diversas maneiras aí, né? Esse recurso de projeto para poder organizar os meus chats aqui e não ficar só aqui, né? No histórico de chat recente aqui, eu consigo ter isso organizado dentro de um projeto, tá? Então, na hora que eu abro um projeto, eu consigo ver aqui o histórico, né? O histórico de conversa ou de chats que fazem parte dele. Isso é bem interessante. E para além disso, um outro ponto bem relevante do projeto, olha só, a hora que eu volto aqui no projeto, ó, eu tenho esses 3 pontinhos aqui, ó, a opção de compartilhar, que logo eu falo, e os 3 pontinhos. Quando eu clico nele, eu posso adicionar instruções. Isso é bem legal, ó. Quando eu adiciono instruções, eu vou modificar ou personalizar o comportamento do ChatGPT de acordo com o que eu defini aqui nesse prompt, mas só nesse projeto, só nessa pasta, só nesse diretório. Olha só, qual a melhor forma do ChatGPT ajudar você com esse projeto? Você pode pedir para o GPT para se concentrar em determinados tópicos ou usar um determinado tom ou formato para resposta. Eu posso customizar por áreas distintas, né? Por pastas, por casos distintos. Então, por exemplo, ó, eu poderia, como esse projeto aqui eu falei especificamente de responsabilidade civil de plataformas digitais, então eu vou colar aqui um exemplo de um prompt para customizar esse projeto. Olha só. O projeto tem como base o voto do ministro Luiz Fux, tá? E vou detalhar aqui qual foi o recurso extraordinário, o número tal, os demais documentos relacionados ao Marco Civil da Internet. Então, tudo que está contido ali na minha base, nos meus anexos aqui do projeto, tá? Então, sempre responda como se fosse um advogado especializado em direito digital e constitucional. Use uma linguagem técnica mais acessível. Fundamente suas respostas com base em jurisprudência, doutrina, dispositivos legais, indicando os artigos quando possível. Aqui eu poderia até ser mais explícito, né? Ó, sempre traga as fontes com links das referências que você trouxer para o documento, para sua resposta. Quando houver dúvida interpretativa, priorize a tese do STF no tema 533 da repercussão geral. Tá aqui, ó. Fiz um exemplo de customização, tá? Quando eu salvar isso daqui, ó, a partir de agora, todos os chats que eu criar dentro do projeto, ele vai levar em conta essa customização. Então, customizar é bem interessante, tá? O que poderia fazer diferente aqui na customização? Então, por exemplo, eu poderia vir aqui nas instruções e detalhar ainda mais, como o tom de resposta, por exemplo. Ó, responda sempre como professor de direito constitucional, explicando para alunos de pós-graduação. Então, eu vou definir qual que é o tom ou o nível da minha interação, né? Poderia colocar um foco temático, né? Priorize interpretações favoráveis à liberdade de expressão e não à censura. Poderia sempre pedir uma citação automática, né? Sempre cite trechos diretos do voto do ministro para reforçar a argumentação. Então eu posso customizar isso daqui e é bem legal, faz muita diferença, tá? Porque aí você deixa várias pastas, né? Ou vários projetos aqui no ChatGPT com características de comportamento diferente. Olha que bacana, ó, vou fazer um exemplo aqui, eu vou sair do projeto e vou criar um novo chat aqui, ó. Esse chat está fora do projeto. E para que ele não tenha interferência de nenhum histórico que eu tive, eu vou até ativar o chat temporário aqui, tá? Só para poder mostrar para você a diferença de interagir em um projeto. Se eu colocasse o seguinte prompt, ó. O Instagram se recusou a remover a foto minha publicada por terceiro sem autorização. Eu já enviei um e-mail à plataforma solicitando a remoção, mas eles responderam dizendo que a responsabilidade é do proprietário da conta que postou o conteúdo. O que eu posso fazer juridicamente nessa situação? Então, de novo, não estou no projeto, não dei todo aquele contexto, todo aquele repertório de base de dados ali. Fiz um chat independente aqui para que não tenha interferências de outras conversas que eu tive e mandei para ele. Ó. Ele vai me responder. É uma ferramenta probabilística, né? IA generativa. Ele vai criar uma resposta aqui, ó. E tá lá, ó.
Então ele vai trazer aqui, obviamente ele está reforçando, isso não substitui a decisão do advogado, né? Um comportamento novo aqui do ChatGPT, ele sempre recomenda, né? Obviamente, um profissional. Então tá lá, ó. Mas ele trouxe aqui, ó, você tem direito à remoção de conteúdo, publicar foto, tal, direito de imagem, LGPD, caminho dentro da plataforma, denúncia, juntar provas, notificação judicial, medida judicial. Tá lá, ele trouxe uma resposta bem genérica, né? Bem, enfim, geral aqui do que eu poderia fazer nesse contexto aqui. Se eu pegar esse mesmo prompt e colocar dentro do meu projeto, olha só, eu voltar no meu projeto, que tem todo esse contexto, toda essa nova decisão do STF, o Marco Civil da Internet, eu vou fazer a mesma pergunta, ó. Olha só que legal. E aquela customização que eu trouxe, né? Então tá lá, fiz a mesma pergunta, ele buscou nos arquivos de projeto, ele vai se comportar de acordo com o que eu especifiquei ali. Olha a diferença de resposta, olha a qualidade da resposta, né? Olha, a sua situação, foto publicada de fotografia, recurso está removê-la, já se enquadra exatamente no cenário que o STF analisou, tá lá o tema 533, e na lógica do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Olha que diferença de qualidade, de entrega, né? De novo, o exemplo anterior eu fiz isolado, sem contexto algum, sem anexar documento, sem dar essa customização da instrução que eu quero de resposta. E tá aqui, ó. Olha só, direito à imagem, explorar de plataforma, exceção, a tese do STF, trouxe aqui, ó. Ó, embora o provedor não tenha dever de monitorar tudo, há dever de proteção suficiente, né? Para evitar a perpetuação de danos de direito de penalidade com imagem e honra. O caminho correto é o judicial específico deve ser cumprido, tá lá. Então tá trazendo aqui com muito mais qualidade, né? Olha só, muito mais qualidade aqui essa resposta. Então isso é bem bacana a gente trabalhar com um projeto. E obviamente se eu tivesse feito uma conversa fora aqui, ó, do chat, ó, sei lá, qualquer conversa dessa aqui eu posso segurar e arrastar para dentro do projeto, ó. Então só de eu fazer esse movimento aqui, ou, né, eu posso vir aqui, abrir essa conversa, olha que legal, ó, eu posso vir aqui e mover para um projeto, ó, colocar aqui dentro da pastinha do meu diretório e mover aqui esse meu chat para dentro do projeto. Então você pode pegar conversas anteriores e mover para poder organizar aqui o seu histórico de chat com o uso, né? Vai ficar cada vez maior aqui dentro do projeto. Outra característica bem interessante é que você pode compartilhar esse projeto. Olha que bacana. Você pode adicionar outras pessoas aqui que você vai compartilhar todo esse contexto, customização do projeto com outros colaboradores do seu escritório, outros advogados, enfim, quem você queira aí compartilhar. Então, esse projeto pode incluir informações pessoais, todos os conteúdos do projeto serão visíveis aos colaboradores, memórias pessoais são desabilitadas, projetos compartilhados. Então, ele desabilita a memória pessoal, né? E vai levar em conta aquela customização que você fez aqui, ó, de memória, tá? Observem que eu nem consigo mudar mais aqui, ó, memória padrão em projeto é a hora que eu crio, né? Então, se eu deixei por acaso memória padrão, ele pode usar a memória dos meus chats, mas não usa a memória pessoal, né? Então, isso é um ponto importante quando você compartilha, mas é um recurso bacana que a gente pode fazer projeto também compartilhando projetos. Isso é bem legal, bem interessante pra gente. Muito legal, não é mesmo? Com os projetos, você consegue organizar seus casos e clientes dentro aqui do ChatGPT, mas você pode manter as conversas, arquivos, instruções, todas em um só lugar. Isso vai trazer muito mais clareza, continuidade, produtividade para o seu dia a dia jurídico. E se você quer aprender a aplicar a inteligência artificial de forma prática na advocacia, conheça as formações da Tribe em Apro Direito. Nós temos o curso de extensão de Apro Direito, o curso de IA na Prática para advogados. Os links estão aqui na descrição desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!